Olá, bem-vindo a mais um tutorial. Eu sou o João Teixeira. Hoje vou-te mostrar como podes criar uma rotina em VBA para eliminar as linhas em branco do intervalo. Fica por aí, é já a seguir. Muito bem, já estou então aqui no ecrã. Vou-te mostrar esta rotina muito simples que podes implementar para poderes eliminar as linhas em branco de um determinado fecheiro. Ou seja, imagina um mapa que é um cenário como este, em que tens, por exemplo, aqui uma série de linhas que estão nesta tabela, que podem ter sido registros que foram eliminados por algum utilizador, e a lógica é, de vez em quando, de uma forma regular, fazeres uma limpeza a estes dados, eliminando as linhas em branco. Bom, não te esqueças que, obviamente, este processo podes fazê-lo de uma forma manual e podes utilizar várias tecnologias ou vários métodos para poder chegar a este resultado. Por exemplo, o Power Query também é possível eliminar as linhas em branco. Contudo, de uma forma mais simples, uma vez que estamos a trabalhar apenas com intervalo, sem ser uma tabela nem nada especial, a ideia é eliminar as linhas em branco. Mas repara que, se eu selecionar, por exemplo, este intervalo todo, e se quiser, por exemplo, apanhar as linhas em branco, vou também apanhar celas em branco, ou seja, esse é o cenário que eu não quero. Por exemplo, se eu tiver então aqui os meus dados e através do separador Home, fizer aqui um Find and Select e for ao Go to Special, ir para especial, eu hoje estou com o Excel em inglês por causa da questão do VBA, eu gosto sempre de fazer o VBA em inglês pela questão da linguagem, e então vou escolher aqui a opção Go to Special, e neste caso podemos ir para a indicação que nos diz blanks, e vou fazer OK. Pronto, a questão é que eu aqui consigo efetivamente selecionar as celas em branco, mas não consigo obter as linhas. E depois tenho também aqui algumas celas em branco que não me interessa. Por isso eu quero uma rotina que me selecione apenas as linhas, ou seja, a linha, e eliminar a linha ou as linhas que estejam em branco, sem ter que escolhê-las, ou neste caso quero que o Excel é que faça esta seleção por mim. Então, passando o enquadramento, vamos então para a parte do código, que é aquela que interessa, para podermos definir a rotina. Vou então aceder ao menu Developer. Já sabes que se não tiveres o menu Developer, podes sempre aceder às opções do Freeze, menu File, ou fecheiro, vamos às opções, e podes aceder ao personalizar o Freeze, Customize Ribbon, e escolher então o separador Programador ou Developer, neste caso. Muito bem, então, no separador Developer vou introduzir o Visual Basic e deixa-me só ver que pensava que tinha aberto duas janelas, e então, no meu fecheiro base, vou então criar um módulo. Insert módulo. Ok, este módulo vai se chamar então Sub Eliminar Linhas. Ok? Basicamente será isto. Muito bem, então vamos começar por definir aqui algumas variáveis. E vamos ter aqui três variáveis. Vamos ter uma variável que nos vai definir a última linha, para sabermos qual é que é a posição da última linha. Vamos definir outra variável que nos vai permitir associar a linha atual onde nós estamos, ou seja, o número da linha atual, para fazermos um ciclo e gravar a linha onde estamos atualmente. E depois vamos ter mais uma variável que nos vai definir então a contagem de linhas no total, para podermos saber então quantas linhas é que foram eliminadas ou quantas é que serão eliminadas. Então vamos começar por essa parte. Vou então definir uma variável a dizer última linha. E bem, podemos ter aqui vários valores, por isso convém ser um tipo de dados que permita grande quantidade de valores, por isso vou colocar aqui o long, serve perfeitamente. Vou definir então uma nova variável que é a linha atual, também as long, ok? E por último vamos ter então uma terceira variável, total, as long também, ou seja, mais uma vez, todos os números que nós podemos encontrar aqui podem ser números grandes, por exemplo, a última linha pode ser a linha 1 milhão, por exemplo, e a linha onde estamos também, e o total de linhas a eliminar também, por isso o atributo aqui dos dados convém ser um atributo que permita valores relativamente grandes, ok? Muito bem, então outra situação que vamos ter em conta é esta rotina pode levar algum tempo a ser executada e como tal vamos retirar os updates do ecrã, o screen updating, vamos colocar para false e depois vamos voltar a colocar em true. Então application screen updating, vamos colocar false, ok? E lá para o final, quando acabamos a nossa rotina, vamos voltar a ligar o screen updating e vamos colocar true, ok? Assim a rotina não vai estar a ver os flashes a aparecer, basicamente quando estiveres a executar o código. Muito bem.
Então, agora, vamos definir a variável, ou vamos atribuir o valor à nossa última linha, que é provavelmente a lógica aqui mais importante. Então, a última linha vai ser igual, basicamente, à nossa ActiveSheet, ou seja, a folha onde estamos. Isto significa que pode estar em qualquer folha para poderes definir o valor. E, neste caso, vamos ao UsedRange. Okay? Vamos utilizar o objeto UsedRange. Vamos contabilizar as linhas, ou seja, vamos saber as linhas que existem e vamos contar estas linhas, ok? Bom, então, basicamente eu vou fazer aqui uma seleção para perceber o que é que nós estamos a falar, então vou testar este valor na Immediate Window. Se não tiveres Immediate Window, podes sempre colocar aqui no menu View e tens o Ctrl G ou a janela Immediate Window, que está aqui, e vamos testar esta primeira parte de código para poderes ver o que é que eu estou a contar. Então, a minha última linha vai ser igual ao ActiveSheet, aliás, não preciso utilizar a variável, como é óbvio. Vou só colocar o ActiveSheet UsedRange Rows Count, e neste momento tenho 108 linhas no meu intervalo ativo, ou seja, deixa-me lá puxar aqui a janela do VBA para podermos ver então o nosso intervalo. Ok? Então, neste momento o nosso intervalo tem 108 linhas, eu não posso selecionar simplesmente as células, porque as células estão a contar 99, mas estamos a contar com as linhas em branco e por isso temos aqui um total de 108 linhas. Então é isto que nós estamos a contar nesta parte, ou seja, a última linha é a linha 108, neste caso do meu intervalo, para poderes definir, e temos aqui então a linha 108. Mas eu preciso de contar não só esta última linha, mas preciso contar o início do meu intervalo, caso eventualmente existam linhas em branco antes do meu intervalo. Ou seja, aquilo que eu quero explicar-te é o seguinte: imagina que o meu intervalo não começa na linha 1. Então, se o meu intervalo não começa na linha 1, por exemplo, mais 3 linhas aqui colocadas, eu vou precisar de saber em que linha é que esse intervalo começa. Então eu vou fazer aqui mais uma lógica, que é utilizar ou saber qual é que é a primeira linha e depois fazer essa junção dos dois valores para podermos então atribuir os dados. Então, neste caso, o que eu preciso saber é fazer um novo teste. Só um bocadinho. Vamos aqui à Immediate Window e vou colocar ActiveSheet UsedRange, mas vou à primeira linha, ou seja, ao primeiro valor, e vou saber qual é que é essa primeira linha. Então, neste caso, a primeira linha é a linha 4, ou seja, como podes ver, o meu intervalo ativo, o intervalo a ser usado, começa na linha 4. Então já temos as duas fronteiras, o início e o fim do nosso intervalo. Começa na linha 4 e acaba, efetivamente, agora na linha 111. Aliás, se eu correr outra vez esta parte, temos aqui 108 linhas, não estamos na linha 108 porque eu só estou a contar as linhas, ou seja, tenho 108 linhas, mas neste momento eu estou a saber qual é que é a linha onde eu estou a começar, ou seja, não estou a contar, estou a saber qual é a linha em que eu começo. Então, significa que se o meu intervalo começa na linha 4, eu vou ter que subtrair um número para chegar à linha 3, ou seja, row menos 1, para ir buscar então a terceira linha, que é a linha antes do meu intervalo, ok? Então, na realidade, aquilo que nós temos é, para podermos saber a última linha, ou para podermos saber as linhas do nosso intervalo, vamos somar este valor. Ou seja, temos aqui, basicamente, a nossa última linha. Vou copiar outra vez, para colocar aqui na Immediate Window. Vamos então ter a linha 111, ou seja, neste momento, o meu intervalo termina então na linha 111, está bem? É importante perceberes esta lógica do cálculo para atribuir a minha linha variável, porque efetivamente o teu intervalo pode não começar na linha 1. Se começar na linha 1, não tens de ter este problema e basta utilizares aqui a contagem das linhas. Como o intervalo pode começar com linhas em branco, vamos também apagar essas linhas em branco para podermos eliminar essas linhas que existem. E neste caso temos então a nossa última linha com estes valores aqui, que podes ver passo a passo como é que é feito ou como é que é executado o código. Muito bem, isto tudo para definir a última linha. Vamos então agora
definir o nosso loop, ou seja, o ciclo que vai correr o nosso intervalo e eliminar as nossas linhas. Então, algures aqui no meio, vamos definir o nosso loop. Então, vamos fazer um loop for each, ou seja, for linha, ou seja, por cada linha que nós temos dentro do nosso intervalo, essa linha vai ser então, começar na última linha, e vamos então definir até o número 1, com um step menos 1. Okay? O que é que está a acontecer aqui? E vamos pôr então aqui o next linha. Ok? Por acaso não é um for each, não estamos a correr nenhuma coleção, é um for next, mas o princípio é o mesmo. Então o que é que temos aqui? Basicamente nós vamos fazer um loop de baixo para cima. Isto porquê? Não te esqueças que quando apagas uma linha no Excel, a linha de baixo passa para essa linha. Ou seja, idealmente deves começar a contar de baixo, correr para cima, para encontrar a linha em branco, eliminar e puxar as linhas todas para cima. Por isso é que estamos a colocar desde o fim até ao início, e o step neste caso é menos 1 para decrescer o loop. Ou seja, vamos começar no 111, 110, 109, 108, 107 até ao número 1, ok? Então é um loop que está a funcionar em ordem inversa. Então neste caso temos então a nossa linha, que é uma contagem, um contador que é definido desde a última linha até ao valor 1 com o step menos 1. Então agora o que é que vamos ter aqui colocado? Basicamente vamos contar quantas linhas em branco é que existem. Então vamos fazer aqui um if, um end, if, ok? E vamos então definir a nossa condição para saber quando é que temos uma linha em branco. Então vamos utilizar a função do contar valor, ou seja, o count A. Então vamos ao application, worksheet function, ou seja, vamos utilizar uma função do Excel que é o count A, ok? E vamos contar o quê? Vamos contar as linhas, vamos contar as nossas linhas, em específico a nossa linha que é o valor da nossa variável. E então, neste caso, vamos perguntar se a nossa linha for igual a 0. Se for igual a 0, vamos então aplicar a nossa linha, rows, que vai ser então a nossa variável, linha, e vamos apagá-la, delete. Ok? Então, neste momento, se a contagem das linhas for igual a 0, vamos então apagar a nossa linha. Depois, vamos então utilizar o nosso contador para saber quantas linhas é que estamos a apagar. Então, o nosso contador total vai ser igual ao valor da variável, acrescentando sempre mais 1, para podermos ter então a nossa contagem. E neste momento temos o if, temos a próxima linha, neste caso está ok, e temos o application screen updating desligado. Por isso, vamos só colocar aqui uma mensagem final, uma message box, em que vamos dar indicação no nosso prompt, ou seja, vou pôr aqui o prompt. Prompt está ok, igual a, e vamos pôr a nossa variável total, juntamente com linhas em branco eliminadas, ou foram eliminadas. Ok, não precisamos ter aqui maiúsculas e teoricamente deverá estar tudo ok. Vamos só contabilizar quantas linhas é que temos aqui rapidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 linhas. Então vamos lá correr aqui a nossa macro. Vou inserir aqui um botãozinho. Pode ser mesmo um botão simples. Insert um botão. Ok, vai correr a rotina eliminar linhas. O botão vai se chamar eliminar linhas. Ok, eu já mostrei vários exemplos onde tinha botões ou tenho botões associados, por isso basicamente aqui no menu Developer escolhes um botão, esse botão corre a tua macro e escolhes então a possibilidade de correr a macro. Clico, 12 linhas em branco foram eliminadas, ou seja, faço OK e tens então as primeiras linhas eliminadas, é a tal contagem que nós fazemos, e as linhas intermédias também estão eliminadas. Então, sempre que tiveres linhas em branco, por exemplo, temos 4 linhas em branco,
corres novamente a rotina. Agora apaguei o botão sem querer. Por acaso não estava à espera desta. Ou seja, como coloquei o botão aqui, é chato. Idealmente vamos pôr o botão então aqui, por exemplo, aqui na Quick Access Bar. Ou então mesmo correr a macro agora, porque eliminei a linha, esqueci-me que eliminei o botão. Perfeitamente, por isso acontece. Então, eliminar linhas. Neste momento temos 4 linhas em branco eliminadas, ok? Então, cuidado com o sítio onde pões o botão, porque efetivamente esqueci-me que tinha aquelas linhas ali no topo e apaguei o botão ao eliminar as linhas. Por isso, temos então a rotina a funcionar para eliminar as linhas em branco. Muito bem, aí está mais um tutorial. Este é o último antes das férias, por isso aproveita bem e aproveita para rever também alguns dos tutoriais que eu já tenho definidos e colocados no site e no YouTube. Por isso, se gostaste deste tutorial, não te esqueças de colocar um like. Se ainda não subscreveste o canal, também não te esqueças de subscrever e ligar o sininho das notificações. Entretanto, já sabes que esta rotina pode ser uma rotina que podes utilizar em qualquer cenário, pode ser abrangente. Podes colocá-la no teu Personal Macro Workbook, ou seja, gravá-la lá dentro ou colocar o código dentro desse fecheiro. E basicamente tens aqui um dos cenários em que podes utilizar em vários exemplos. Quanto a nós, vemos em breve então no próximo tutorial. Até lá, não te esqueças de praticar.